Nesse vídeo eu vou explicar para você uma técnica da Bíblia, tá? Uma técnica que está aqui, que eu testei e funcionou absurdamente bem, tá? E eu tenho certeza que se você aplicar isso que eu vou compartilhar com você, vai funcionar muito bem também. Como a ideia aqui desse canal é a gente fazer vídeos completos mesmo, né? A gente vai conversar sobre isso, mas eu não vou... a técnica é essa, não. É preciso de todo um contexto, né? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é: Bíblia é igual a pobreza? Por que muitas das pessoas que são cristãs, seguem a Bíblia e tal, têm dificuldades em ganhar dinheiro? Por que isso acontece? Vou te explicar isso, inclusive te contar a minha história com relação a isso, por que isso realmente aconteceu comigo, tá? E depois eu vou compartilhar com você 3 versículos, tá? O primeiro traz a resposta a essa pergunta, né? Ele mostra por que muitas das pessoas que são cristãs, que seguem a Bíblia, etc., são pobres. O segundo é um versículo que eu digo o seguinte: cara, se você quer entender como o universo funciona, grave esse versículo aqui e acabou. É isso, tá? E o último vai ser a técnica em si, ok? Bom, assim como todos os vídeos, né, eu sempre tenho aqui uma colinha, tá? Realmente para o vídeo ficar numa ordem lógica aqui, não dá para eu gravar tudo aqui na minha cabeça, né? Bom, a gente vai começar esse assunto falando o seguinte: durante 27 anos, eu, Fabrício, fui testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Você provavelmente conhece, né? Pode ser que conheça alguém, talvez você seja, né? Se você for, enfim, você vai entender algumas coisas que eu tô te dizendo aqui, que eu vou dizer aqui. O que acontece, né? Por que isso é relevante? Porque durante todo esse período aqui, eu fui pobre, né? Óbvio que uma parte é por causa do meu contexto mesmo, né? Que eu fui criado, etc., o local que eu fui criado, enfim. Mas depois, por minha responsabilidade mesmo, né? Então, depois de adulto, eu não conseguia fazer dinheiro. Só para você entender, nesse período aqui, hoje eu tenho 36 anos, né? Então, com 27 foi quando eu li pela primeira vez o livro O Poder do Subconsciente, tá? Que foi o livro que me abriu a mente para esse mundo, né? Foi o livro que me mostrou que isso existia, que tudo acontecia conforme as minhas crenças e etc, né? E aí o que acontece? Nesse período, com 27 anos, eu já estava no meu 5º negócio diferente e prestes a desistir desse negócio, né? Cara, eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu tinha boas ideias, eu estava em negócios muito bons, tá? Então, por exemplo, aí nós já estamos falando talvez de 15 anos atrás, 13, sei lá. Eu trabalhei uma época com um negócio que era instalação de câmeras e alarmes, né? Era na época que isso estava se popularizando a se fazer em casa mesmo, né? Que o valor ficou um pouco menor e conseguia se fazer isso em casa. Não era incomum eu receber de lucro R$1.000 em um dia fazendo isso, né? Isso continua sendo um valor relevante hoje, mas imagina isso há 13, 15 anos atrás. Era como se fosse R$2.000 hoje, em um dia, né? De lucro. Só que, o que acontecia? Se eu fizesse o trabalho aqui na segunda, eu não ia na terça. Não é que não tinha trabalho, tinha, mas eu não fazia. Isso se chama sabotagem, né? E eu sabotei todos os negócios. Antigamente eu falava assim: tentei empreender e não deu certo. Não é que não deu certo. Eu simplesmente desistia das coisas. Mas o que tem a ver, Fabrício, você ser testemunho de Jeová, a questão da Bíblia, com a desistência? É aí que você vai
começar a entender a partir do primeiro versículo que a gente vai conversar aqui. A primeira passagem, né? Não é um versículo só. Eu vou até anotar aqui, ó. Caso você queira conferir aí também. Mateus 19, do 16 ao 24. Essa aqui é uma das razões, né, de porquê. Acredito ser a razão principal, tá? De porquê que muitas das pessoas que seguem a Bíblia são pobres. Vamos conferir aqui então. Mateus 19, 16 a 24. Olha só o que diz. E eis que vindo alguém, disse-lhe a Jesus, né? Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele, Jesus, disse, por que tu me chamas bom? Não há nenhum homem bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o homem falou, quais? E Jesus disse-lhe, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, então o que me falta? Aí Jesus falou com ele, olha, se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos, na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo, quem então poderá ser salvo, né? E aí Jesus continuou e tal. Mas aqui o foco é até o 24, né? Onde fala que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você com certeza já ouviu essa passagem, né? Essa passagem eu posso te afirmar que é, aí não a passagem em si, né? Mas essa é uma das razões de por que a grande maioria, boa parte das pessoas que seguem a Bíblia, que são cristãs, são pobres. Por quê? Porque, eu vou anotando aqui, cadê? Gente, cadê o pincel? Aqui. Por quê? Ela aprendeu que enriquecer é errado. É errado. Que vai trazer problema. Que ela não vai para o céu. Ou qualquer coisa que você acredite. No caso, eu, como era de Testemunho de Jeová, a gente não acreditava muito nessa questão de ir para o céu. Né? Na crença lá, existe um número que vai para o céu, mas o restante vai ficar num paraíso aqui na terra. Enfim, esse versículo, a repetição dele, e você pegar ele aleatoriamente, pegar ele de uma forma separada de tudo, tá falando muito claro, né? O rico, ser rico é ruim. E o que acontece? Aí já vamos entrar nos assuntos mentais, manifestações e tudo mais. Subconsciente. O nosso subconsciente, ele tem algumas características, e uma delas é de proteção. Proteção. O subconsciente, ele quer te proteger. Coisas que estão associadas a perigo, ele vai te proteger. Ele não quer que você corra risco.
Ele não quer que você faça nada que esteja associado nele a algo ruim. Então, tudo que estiver associado a algo ruim, ele vai evitar com que você faça. Tudo que estiver associado a algo bom, ele vai impulsionar com que você faça. É exatamente assim que funciona. Nesse contexto, ser rico é ruim. Se ser rico é ruim, aí vou ir lembrando a minha história aqui para você ir percebendo e identificando, tá? Nesse período que eu era testemunho de Jeová, cara, eu tive um dos negócios que era um negócio de ficar rico. Como diz aquele cara do Instagram, rico, muito rico, sabe? Um cara que vai, eu não sei, os vídeos no YouTube ficam por muito tempo, talvez nem exista mais esse meme, né? Mas tem um cara que faz essas brincadeiras. Era um negócio de ficar muito rico, porque era um negócio de relógios, onde a gente vendia relógios, relógios de marca, relógios originais e relógio onde era comprado direto dos representantes legais. E era uma margem muito boa. Então, tipo, a gente comprava o relógio por 500, vendia por 1.000, né? Era um negócio fantástico, era um negócio que dava para enriquecer. Só que eu não podia enriquecer, porque se eu enriquecesse, eu estaria desagradando a Deus, né? E para uma pessoa que é cristã, a coisa que ela menos quer no mundo é desagradar a Deus. Então, se falar, se você fizer isso, você vai desagradar a Deus, ela fala, cara, não vou fazer isso de forma alguma, tá? Então, qual a razão de por que muitas das pessoas porque foi ensinado que é ruim? Essa é a razão. Junto com isso, aí eu não anotei aqui o versículo, mas junto com isso, existe uma outra crença aqui que te impede, que é a seguinte: você não merece. Cara, a crença do não merecimento, ela é uma crença religiosa, tá? O não merecimento, ele está relacionado ao pecado. Nossa, você é pecador, então você não merece nada. É isso. E durante muito tempo eu aprendi exatamente isso. Exatamente isso, né? Eu lembro que nas minhas orações eu falava isso. Eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu não mereço... E ficava repetindo. Não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada. Então, tá, não merece nada. É isso. E o não merecimento, ele faz com que você perca. Se você não merece e por algum motivo, né, você começa a ganhar algum dinheiro, você perde. Porque não, você não merece, você é pecador, você não é digno, você tem que viver de uma forma tendo o que comer e onde dormir. É isso, tá? Então, só que, olha só, presta atenção no que eu estou dizendo, tá? O problema aqui não é a Bíblia exatamente. Eu vou fazer depois um outro vídeo com diversos versículos que falam sobre benefícios de enriquecer, que fala sobre o rico ser alguém bom. Só que, curiosamente, esses versículos são muito pouco falados, né? Curiosamente, esse versículo aqui, você já ouviu com toda certeza, mas os versículos que falam bem do dinheiro não são tão divulgados. Então a questão não é a Bíblia em si. Aí, na minha visão, as pessoas que falam sobre isso, as igrejas, os pastores, os padres, os anciãos, enfim, por algum motivo, é mais interessante falar isso aqui. Por quê? Aí é uma interpretação minha. Porque controlar quem é pobre é mais fácil. Se você tem dificuldade financeira, cara, você é um coitado ali, é muito fácil de te jogar para lá e para cá. Tá? Então, na minha visão, existe meio que um consenso que, tipo assim, olha, vamos pegar essa parte aqui e vamos martelar nela. Vamos deixar as outras de lado. Porque, de novo, depois vou fazer um vídeo sobre isso aqui, citando vários versículos, para você perceber que realmente
Esse aqui é muito falado porque é mais interessante para alguém. Basicamente isso, tá bom? Bom, vamos seguir. Então, você já sabe aqui por que muitas das pessoas religiosas têm essa dificuldade. Agora, bom, como que eu resolvo isso? Entendendo como as coisas no universo funcionam. E aí existe um versículo, Mateus 13, 12. Mateus 13, 12. Vamos ver o que diz aqui. Mateus 13, 12 diz o seguinte: porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ao que tem, vai ter mais. O que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Isso aqui, eu costumo dizer o seguinte, ó, se você já entende aí sobre essa questão de manifestação, de criação da realidade, etc., esse versículo é um resumo de tudo de como que isso funciona, tá? Quem tem, tem mais. Quem não tem, até o pouco que tenha tirado. Isso é a regra do jogo. Esta é a regra do jogo. É injusto, né, cara? Não é injusto isso? Não deveria ser assim, pô, quem não tem, né? Que ele tenha, para que a coisa... E o que já tem, pô, que ele não precisa talvez de ter tanto, ele pode... mas não é justo. Não é justo. E quanto antes você aceitar que o jogo funciona assim, melhor é. Porque aí você vai jogar o jogo. Não tem como você ir contra o jogo. Você querer ir contra isso é a mesma coisa que você querer ir contra a lei da gravidade. Sabe? Não tem como, cara. Eu moro aqui, né, num terceiro andar, falando, não, lei da gravidade pra mim não funciona. Deixa eu pular aqui. Pô, o que vai acontecer? É a mesma coisa de eu olhar essa lei e falar assim, não, comigo vai ser diferente. Não vai. O que esse versículo quer dizer, falar o que tem ou o que não tem, só que depois, né, de estudar e tal, sabe o que eu entendi? Não é quem tem. É quem pensa que tem. E quem pensa que não tem. Quem pensa que tem, mais é dado. Quem pensa que não tem, o que não tem é tirar. É que quando você tem, é mais fácil você pensar que tem, né? E quando você não tem, é muito fácil você pensar que não tem. Mas se você... Vamos ver se isso vai ficar claro, que não fica uma bagunça, né? Mas se você não tiver e pensar que tem, você vai ter. Da mesma forma que tem gente que tem, pensa que não tem, e aí você não vai ter. Olha como que as coisas funcionam. Falando de forma prática. E aí, o versículo que eu vou compartilhar com você, o último, que é a técnica principal aqui, ele tem tudo a ver com isso, tá? Dinheiro. Cara, quanto mais eu penso, tô na merda, tô na dificuldade, tô com a dívida, não sei como vou conseguir pagar isso, ai meu Deus do céu, tá tudo difícil, o mundo tá... Quanto mais intenso for esse pensamento, menos você terá. Do contrário, quanto mais grato, quanto mais feliz, quanto melhor eu estou emocionalmente, isso mostra que eu tenho. E ao que tem, mais é dado. Então,
Como que eu vou saber se eu estou manifestando, ou se eu vou manifestar algo bom? Você agora está sentindo que tem ou que não tem? É simples. A resposta a essa pergunta vai mostrar o que você vai ter na sua vida. É assim que funciona. Deixa eu ver quanto tempo temos de vídeo aqui. Ok? E aí vamos agora para a parte final. Para ficar bem claro aqui. A técnica exatamente, né, que eu disse que eu vou te explicar aqui, que é a mais poderosa. Provérbios 11. Olha, tá aqui, ó. Provérbios 11, 24 e 25. Diz assim, ó. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. A alma generosa prospera. A técnica é essa. Vou colocar de uma forma bem simples aqui, ó. A principal técnica que existe para você prosperar na vida é a doação. Olha que loucura. Por que a doação, Fabrício? Olha só. Olha o que a gente aprendeu no versículo anterior. Ao que tem, mais é dado. Só que esse ao que tem, sentir que tem, cara, como é que eu sinto isso? Como é que eu mostro que eu tenho? A melhor forma de você mostrar, eu falo mostrar para o seu subconsciente, tá? Não é mostrar para as pessoas, porque é o subconsciente que cria tudo. A doação, ela representa o seguinte: eu tenho tanto que eu posso até doar. Eu tenho tanto que eu posso até distribuir isso que eu tenho com alguém. E nesse caso aqui, olha só, vamos entender. É óbvio, né, que a doação, quando eu falo técnica, né, não é que... Você entende. Óbvio que o interessante é você doar de coração, não é que você vai doar querendo algo em troca, você entende o que eu quero dizer. Só que, egoisticamente falando, a doação ela funciona muito bem. Olha que coisa. E aqui eu vou te aconselhar a fazer isso, é doar dinheiro mesmo. Doar dinheiro mesmo. Eu aprendi lá, pô, quanto tempo tem isso, cara? Talvez uns 8 anos, um dos treinamentos que eu fiz. Uma coisa muito louca, que tem a ver com esse princípio. Espera aí um pouquinho. Não sei se ficou a memória cheia aqui ou se continuar a gravação, enfim, vamos vendo aqui. O que eu aprendi, né? Num desses treinamentos, a pegar uma nota que fosse a maior nota lá possível, né? O maior valor possível, e deixar essa nota no chão e ir embora. Deixar essa nota no chão e ir embora. Na época, né, o incentivo, e foi o que eu fiz, foi fazer isso com uma nota de R$100. Olha que ideia! Isso é uma espécie de doação, só que é uma doação sem escolher para quem. É como se fosse, olha, deixa o universo decidir quem que precisa ou para quem que vai receber isso.
Era incrível, foi incrível o que aconteceu depois disso. Por quê? Eu tenho. Eu tenho. A doação fala. Eu tenho. Toda técnica, tudo que você for fazer com relação a querer fazer mais dinheiro, tudo tem que estar relacionado ao eu já tenho. Tudo que for diferente disso, cara, não, né? Tudo que for terei, eu gostaria, seria muito bom, não, não. Tudo é eu tenho, já é. Essa já é a minha realidade. Isso sim vai funcionar muito bem. Bom, você entendeu aqui por que muitas das pessoas que são cristãs são pobres? Você entendeu o que precisa, você precisa sentir que já tem, e você entendeu inclusive uma técnica para isso, né? Talvez você já saiba muito dessas coisas e tal, mas talvez não tenha conseguido aplicar. E aí, eu quero te convidar a conhecer o método subliminar. Tá? O que é o método subliminar? É o meu método para colocar isso que eu te falei aqui diretamente no seu subconsciente. Eu colocando isso direto no seu subconsciente. Não você fazendo um curso, não você ficar fazendo afirmações. Todas essas coisas funcionam, né? Mas se você quer algo definitivo, né? Eu acredito que deva ser, que foi realmente o que eu fiz para mim na época, algo que seja personalizado, sabe? Algo que seja, não, isso aqui é para mim, para minha história. E o método subliminar é isso, onde eu crio áudios de reprogramação, áudios de hipnose, focados no seu objetivo, na sua história, para que seja instalada a prosperidade no seu subconsciente e de forma praticamente automática. E existe uma forma facilitada de entrada no método subliminar. O método ele funciona em duas partes. A primeira é facilitada. Toque no link aqui na descrição, no primeiro comentário, se faz sentido, né? Tudo isso aqui que eu falei faz sentido para você. Toca lá para você entender exatamente como funciona. Gostou desse vídeo? Deixa aqui um comentário, dá um like, se inscreva no canal. A ideia aqui é postar pelo menos 2 vídeos por semana, nesse formato, vídeos longos, vídeos que sejam realmente completos, tá? Para te ajudar a ter uma vida mais próspera e mais abundante. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.